Eu quero hoje falar sobre Jesus. Jesus, aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas eu quero me ater a falar sobre os seus últimos dias aqui na terra. E eu começo falando sobre a sua morte. A Bíblia diz lá em Mateus 27, a partir do versículo 45, o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos dos santos que dormiam ressuscitaram. Vou repetir para você mais uma vez. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. É isso que eu queria falar. Que existia, mais precisamente, um véu que nos separava da presença de Deus. Esse véu foi rasgado com a morte de Jesus. O que eu quero dizer para você? Hoje nós temos acesso livre, nós temos passagem aberta para chegarmos à presença de Deus. Antigamente, antes da morte de Jesus, era preciso que o sacerdote oferecesse sacrifícios, era preciso que os sacerdotes intercedessem por nós. Hoje nós temos acesso. Hoje você pode falar com Deus. Hoje você pode falar com o Pai, que está sempre atento às nossas orações. Ele nos ouve. Ele responde às nossas orações, porque Jesus fez com que, através da sua morte, o véu da separação fosse rasgado. Mas eu quero lembrar e quero contar uma história que, se observarmos na Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos chegar a essa conclusão. E eu acredito que houve uma reunião entre Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Houve uma reunião e o mundo estava perdido. Nós estávamos vivendo como viveram na época de Noé, quando Deus viu que a perversão era grande, o pecado imperava, todo tipo de pecado, e aquilo subiu às narinas de Deus. E a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus se arrependeu de ter criado o homem. E aí, o que aconteceu? Nessa reunião, estabeleceu-se que alguém teria que vir, e Jesus se prontificou a vir. Ele disse ao Pai: eu irei. Ele disse ao Espírito Santo: eu irei. E Jesus veio, e a palavra de Deus fala que ele veio e ele se fez homem em toda a sua essência. Até a sua gestação foi feita no útero de uma mulher que vivia em Israel. Uma mulher que foi encontrada santa, a Maria, mãe de Jesus, desposada com José, o carpinteiro, lá da Galileia. E aí Jesus nasce, e Jesus cresce. Nos seus primeiros dias, o pai teve que, com a mãe, fugir para o Egito, porque havia uma perseguição naqueles dias de Herodes, querendo matar todas as crianças. E eles vão, orientados pelo próprio Deus,
a ir para o Egito, e lá Jesus fica até os 2 anos de vida. E quando volta para a Galileia. Onde era a Galileia? Galileia era um lugar triste, um lugar onde se habitava apenas as pessoas que eram excluídas do convívio social, pessoas pobres, pessoas sem cultura. Tanto que, perguntado uma vez, e alguém respondeu: que coisa boa pode vir da Galileia? Falando-se de Jesus, porque Jesus estava assolando, Jesus estava como algo precioso que tinha vindo para mudar a história da humanidade. Alguns já o chamavam de o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus. E alguém disse: como pode vir uma coisa boa da Galileia? Mas Jesus cresce na Galileia e ele esperou um tempo certo para que ele iniciasse o seu ministério. O seu primeiro milagre foi realizado num casamento para provar que Jesus, que Deus, tem um carinho todo especial sobre a família. Sobre a família. Jesus e o próprio Deus Pai e o Espírito Santo, a Trindade Divina, tem um carinho todo especial pela família. Jesus operou seu primeiro milagre num casamento em Caná da Galileia. E lá Jesus operou vários milagres. Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele deu vista aos cegos. Jesus operou todo tipo de milagres. Houve uma revolução naqueles dias. E a religiosidade matou Jesus. Foi eles que começaram a perseguição contra Jesus. Quando Jesus ia pregar numa sinagoga, quando Jesus entrava num templo para falar do amor do Pai, para falar que estava sendo implantado o reino de Deus aqui na terra, os escribas, os fariseus, os doutores da lei da época diziam: ele está blasfemando, ele merece a morte. Até que um dia Satanás entra na vida de Judas, que era um dos discípulos de Jesus. E Judas resolve vender Jesus, entregar Jesus. E entrega Jesus por umas moedas, 30 moedas de prata. E Jesus é preso, pregado na cruz. E eles acharam que Jesus estava ali naquele momento destruído. Tudo que ele havia falado agora não tinha sentido. Acabava com a morte de Jesus. Mas foi aí que começou, que iniciou o grande mistério implantado por Jesus. A igreja de Jesus aqui na terra. Jesus voltou para o Pai. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco todos os dias até o final dos tempos. E eu quero dizer para você uma coisa. Às vezes as pessoas acham, nós estamos agora, por causa desse movimento que está acontecendo, por causa desses problemas que estão acontecendo, nós estamos no fim dos tempos, está acabando, o mundo vai acabar, o mundo vai ser destruído. Até tem alguns pastores que têm essa visão, muitos pastores têm essa visão. Nós estamos no final porque estamos vivendo, vivenciando esses dias, aquilo que é chamado de sinais. Os sinais estão acontecendo. É terremoto, é pais que se revoltam contra filhos e filhos contra pais. É guerras, rumores de guerras. É peste que assola e que tem vindo aí destruindo. E muitos estão achando, olha, é o final dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias. As pessoas têm pensado assim. Estamos vivendo os últimos dias.
Mas o Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, Ele nos dá oportunidades. A Bíblia fala que Ele vem como ladrão, Ele não vai falar a hora, não vai falar o momento, e isso não é da competência de Jesus. Ele mesmo diz, nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, mas isso é da competência exclusiva do Deus Pai. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando você vê falar de terremoto, quando você ouvir falar de guerra, rumores de guerra, e pessoas falando que é o Cristo, que deixa de ser o Cristo, a própria palavra de Deus, o próprio Jesus falando, ainda não é o fim. Eu creio num grande e último sinal. Eu, pastor Assis, eu creio, porque a Bíblia diz, e acontecerá nos últimos dias. Eu creio que talvez essa seja a última revelação de Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão. Vossos velhos, os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o grande sinal. Este é o grande sinal, mas é também o último sinal. Essa é a visão que eu tenho das Escrituras. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. O que Jesus estava falando? Haverá um grande avivamento. Haverá um grande avivamento. Todos serão impactados pelo poder do Espírito Santo. Todos serão impactados pelo poder do Espírito Santo. Os jovens terão visões, sonharão os velhos. Sobre servos, sobre servas, Jesus diz que derramará do Espírito dele. Fique tranquilo, esse problema vai passar. Aquilo que está te assustando vai passar, porque Jesus rasgou o véu da separação. Com a sua morte, ele rasgou o véu da separação. Você tem acesso ao coração de Deus, ao trono da glória. Você tem acesso ao coração de Jesus, ao trono que está à direita do Pai, intercedendo por você. Eu creio que haverá ainda dias de luta, mas estamos bem próximo do fim da luta, da tempestade que chega para nos assustar. Jesus, que foi crucificado no madeiro, ele disse, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ele tomou sobre si as nossas dores, levou as nossas enfermidades. Tudo isso aconteceu para que o grande mover de Deus viesse sobre a terra. E Deus está, nesses dias, procurando corações abertos. Esse próprio Jesus que morreu e naquele momento o véu da separação foi rasgada, ele ressuscitou no terceiro dia, num domingo de Páscoa, ele ressuscitou. Está escrito na Bíblia, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram
elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Jesus não ficou no túmulo, ele venceu a morte. O maior inimigo do homem é a morte. Por que estamos assustados? Porque estamos com medo da morte. Jesus venceu a morte. E Jesus vai vencer esse problema. Jesus vai vencer esse vírus. Ele venceu a morte, o maior inimigo do ser humano. E ele não vai vencer esse vírus? Olha, eu quero orar por você, para Deus trazer a revelação da palavra sobre a sua vida, para que você entenda que Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas. De todas as coisas. Jesus é Senhor de todas as coisas. O que é ser Senhor? É ter o domínio. Jesus tem o domínio de todas as coisas. Ele vai vencer aquilo que está te provocando medo. Vamos falar com Deus. Vamos clamar por Ele mais uma vez. Talvez você esteja aí assustado, amedrontado, mas a oração abre portas. Jesus rasgou o véu da separação. Você pode falar e Deus vai te ouvir. Eu posso falar e Deus vai me ouvir. O próprio Deus disse assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas que eu te mostrarei. Esta é a palavra de Deus para você. Então chegue-se para junto do rádio. Você que tem o costume de se ajoelhar, faça isso agora, numa atitude de fé, numa demonstração de que você acredita no poder de Deus. Vamos orar. Pai bendito e santo, Deus amado, Deus querido, Tu tens na mão, ó Pai, a chave da vitória. O Senhor abre e ninguém fecha. O Senhor fecha e ninguém abre. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, nós estamos nos apresentando novamente diante do Senhor, com a esperança que a nossa oração vai atingir o trono da glória, porque o véu da separação foi rasgado através da morte de Jesus. Pai, nós queremos nesta oração clamar ao Senhor por socorro. Vem socorrer, ó Pai, a igreja do Senhor. Vem socorrer, ó Pai, a família daqueles que acreditam no poder do Senhor. Daqueles que estão dizendo: eu creio no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Porque um dia o Senhor pagou o preço da nossa dívida. O Senhor tomou as nossas dores, as nossas enfermidades e carregou lá naquela cruz onde o Senhor foi crucificado. E para mostrar que o Senhor estava, ó Deus, revestido de toda a autoridade e todo o poder, aquele que estava crucificado ao lado do Senhor, e ele pediu por socorro, o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, obrigado, porque o Senhor faz tudo acontecer como o Senhor quer. Atenda, Senhor, a nossa oração, atenda o nosso clamor. Senhor, percorre agora os olhos do Senhor sobre toda a nossa nação, sobre todo o nosso Brasil, Senhor, sobre toda a nossa cidade. Percorre, Senhor, com os teus olhos, Senhor, e visualiza agora, ó Deus, a maneira apropriada do Senhor
salvar esse povo, do Senhor resgatar esse povo que clama por socorro. Nós sabemos que a nossa oração atingiu hoje o alvo, que é o coração do Senhor. Responde-nos, ó Pai. Responde-nos, Senhor Jesus. E soluciona esse problema. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela dedicação de todos em estar nos ouvindo e em estar compartilhando estas nossas mensagens. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Você que pode, compartilha. Chega aí o dedo, compartilha, para que outras pessoas possam ouvir que Deus está de pé para nos salvar, que Deus está de pé para nos resgatar do medo, da ansiedade, da preocupação. Um abraço e até amanhã. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.